Boa noite a todos. Me chamo José Moraes e sou do Essência da Tradição. É um prazer e uma honra estar aqui. Eu gostaria de falar para a comissão julgadora, imaginar que a gente estaria numa roda de fogo de chão aqui. Porque eu quero voltar para a infância, a minha infância, onde que a gente escutava causos em roda de fogo de chão. E eu queria que vocês imaginassem uma roda de fogo de chão com uns cepinhos de madeira. Naquele tempo que eu era piá, lá na estância do meu avô, a gente sentava naquele cepinho de madeira para escutar o causo da pionada ou de alguém que chegava de outra região. Bem, o meu causo começa onde termina o outro causo lá em Teutônia. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque eu tinha quase morrido afogado no rio, no desemboque da Sanga com o rio, quando o meu avô me laçou pelo braço e me puxou para fora da água. E por causa disso, meus pais não queriam deixar eu visitar nas férias a estância do meu avô. Daí, gauchada, eu tive que me transformar num aluno nota 10. Para quê? Para que quando chegasse dezembro, eu conseguisse convencer eles e me deixar ir para lá. Bem, chegou dezembro. E eu consegui convencer meus pais e me deixar ir para a estância. Mas jurando que nem perto do rio eu iria. Meus pais me colocaram no ônibus e meus avós estavam lá na rodoviária da cidade, da estância, me esperando. Quando eu cheguei na estância, estava tudo diferente, a piazada tinha crescido e começamos a brincar pelas casas da fazenda, nos arvoredos, nos pátios da fazenda. Passou-se alguns dias, nós estávamos jogando bolita. Já, piá, 10 anos de idade. Já era quase meio-dia. O sol estava de lascar. A gente olhou para a porteira, como quem não quer nada. Vinha um índio andarilho, montado num cavalo zaino. Sabe, aquelas pessoas que você vê que parece que saiu num livro de história ou num quadro, num retrato na parede. E veio, se aproximou aonde nós estávamos jogando bolita. Num sotaque castelhano falou: "Buenos dias, busco trabalho. Onde eu posso encontrar o patrão dessa estância?" Eu simplesmente apontei o galpão, onde estava o capataz Abel e o restante da pionada. O andarilho direcionou o cavalo até lá. O Abel pediu para que ele apeasse do cavalo e entrasse no galpão para conversar. O Abel logo passou para a casa do meu avô. E pela conversa que escutei, Abel pediu para que o meu avô contratasse o andarilho, porque o sol estava muito quente e as ovelhas precisavam ser tosquiadas. Bem, o meu avô contratou o andarilho. Dali em diante, a piazada fez amizade com ele. E descobrimos mais uma. O andarilho era conhecido como Guasca. Ele mesmo se denominava Guasca, como se fosse o último daqueles tempos antigos. O Guasca Andarilho ficou com esse nome. Ele contava história, pessoal, história do passado e histórias de assombração. Vou contar umas aqui para vocês. Uma noite ele nos contou uma história de uma batalha sangrenta que ele teve contra as tropas de um general argentino, que as soligens cortavam as gargantas, as lanças furavam a carne dos soldados em um entreveiro brutal. Ele só conseguiu escapar, dizendo ele, mesmo estando cercado, porque montou num cavalo que passou no costado e fugiu noite adentro, e ficou numa cochilha escutando os gritos e os tiros da peleia, mas nada podia fazer. Começou outra história, pessoal, gauchada amiga, desse jeito. O Jaime que me desculpe, mas o buchincho mesmo se sucedeu
numa bailanta nas barrancas do Rio Uruguai, onde o entreveiro e a peleia tomou conta do salão, porque um chiru agrediu um dos músicos e um dos gaúchos reagiram. Era cadeiras quebrando, era mulheres chorando, era gente saindo pela janela. Era coisa feia de se ver essa peleia. E um dos peões ali, naquela volta de fogo de chão, naqueles cepinhos, perguntou para o andarilho: e você, andarilho, onde estava nessa peleia? Bom, com calma ele respondeu: eu estava atrás do balcão, defendendo as damas dos valentões. E a peonada ali, na volta do fogo de chão, olhou para ele e caiu na gaitada naquele galpão. Certa noite, nos contou a história de uma noiva de branco que surgia em noites de lua nova, em tropel com os cavalos. Perguntamos por quê? Porque o seu noivo era ginete domador e tinha morrido na véspera do casamento. Então, ali, naquela coxilha na fronteira, lá estava ela, em noites de lua nova, assombrando os cavalos, fazendo-os dispararem. Mas nem o mais valente dos guapos, dizendo ele, tinha coragem de sair para encarar a noiva de branco. Certa noite nos contou as histórias de umas bruxas, vindas de vários lugares, se reuniam à beira de um rio de um certo povoado. Pegavam as canoas dos pescadores que ali existiam e iam para outra margem. E entravam em uma gruta que ali existia. Mas depois só se escutava as gargalhadas vindas de lá. Gargalhadas pela madrugada de arrepiar fio de cabelo. O Guasca Andarilho partiu, sem deixar rastro. Depois de anos sem notícias, veio um chiru de outro rincão, lá dos desemboques dos rios grandes, do Jacuí e Taquari, nos contou uma história, que tinha visto, que eles tinham achado um cavalo morto nas margens do rio, e um chapéu pendurado nos galhos do sarandi, que parecia ser do andarilho. Mas, pessoal, o mais estranho, gauchada, vem agora. Pois o chiru nos contou que ali é o lugar que dá mais peixe, mas só se pode pescar durante o dia, porque à noite se escuta murmúrio de um guasca tocando gado e relinchos de seu cavalo. Gauchada amiga, eu tenho saudades da minha infância, eu tenho saudades da roda de fogo de chão, eu tenho saudades das histórias que eu vi, que são muitas. Tento voltar a esse tempo, mas não encontro o caminho. E venho agradecer a todos vocês, 4, por me mostrarem uma maneira de encontrar este caminho. Muito obrigado.